Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria poder entrar na sua casa novamente. E hoje um programa muito especial porque ele está musical. Eu particularmente gosto muito de música, sou músico também. Não muito bom, assim, né? Bem menos do que gostaria de ser. Mas hoje eu tenho uma pessoa que é um baita músico, compositor, filósofo, e eu já vou apresentar ele para você. Vai ser um papo muito gostoso, não sai daí. Então eu estou falando de Cristiano Battiston, Cris Battiston, do Filhos do Homem. Cris, seja bem-vindo. Alegria ter você conosco. Olá, pastor Flávio. Olá, pessoal. Uma alegria minha estar aqui. Também sou tudo isso menos do que gostaria de ser. Ótima definição. Muito gostoso poder conversar com você, Cris, hoje e saber algumas coisas interessantes da sua vida hoje em dia, né? Nova fase, uma série de coisas. E a gente, no nosso programa, sempre começa contando história. Eu gosto muito de contar história e, na realidade, eu gosto de ouvir história. Eu gosto mais de ouvir do que contar. Eu queria ouvir um pouquinho da história do Cris Battiston. Cris Battiston, bom, eu nasci no norte do Paraná. Com 1 ano de idade, meus pais foram embora para Pato Branco, né? Para ficar provado que existe mesmo, não é uma coisa lá de programa de televisão. Pato Branco existe mesmo. Eu cresci a minha vida inteira, fui criado lá. Meus pais se converteram quando eu nasci, uma história que levaria 2 programas para completar. Podemos marcar outro. Tem que marcar um com ele aqui, né? Aí você vai ter muita história para contar. E quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, meus pais foram chamados por Deus para estar começando um trabalho de evangelismo e começaram a evangelizar pessoas na cidade. E esse trabalho veio a se tornar, por volta de 25 anos atrás, a Comunidade Cristã Vida para os Povos em Pato Branco, né? Da qual eu fui cofundador, embora eu tivesse 12 anos de idade, né? Já trabalhava com as crianças, depois vinha a ser liderar adolescentes, como todo filho de pastor, né? Na verdade, o cargo do filho de pastor é PTO, né? Pau para toda obra. Tem uma coisa que precisa fazer na igreja, não tem quem faça, o filho do pastor vai. Então, assim, eu aprendi a trabalhar com crianças, depois trabalhar com adolescentes, fui líder de King's Kids, né? Durante 5 anos, líder, coreógrafo, né? De King's Kids. E aí, nesse começo da minha juventude, precisava de alguém para tocar bateria na igreja, o filho do pastor aprende. Aí precisa de alguém para tocar baixo, o filho do pastor aprende. Precisa de alguém para cantar, o filho do pastor aprende. E assim eu fui crescendo e aprendendo a estar no altar com a música. E por meados de 96, meu pai, que sempre foi e ainda é, assim, o dom ministerial dele é evangelista, né? Ele é pastor por cargo, por chamado, mas o dom ministerial dele espetacular é evangelista. Tem até histórias muito curiosas a respeito disso, né? Imagina você querer ser filho de um evangelista, né? Meu pai ele falava assim, se mexeu, eu me preparo. Começou a respirar, eu evangelizo. Depois eu vejo se era uma pessoa. Ele é muito forte nisso. É verdade. E ele foi num baile de carnaval, subiu no palco e começou a falar de Jesus para os músicos, né? Muito peculiar da maneira dele. E ele, gente querendo tirar ele, segurança, e tiraram ele do palco, ele desceu, sentou numa mesa na frente dos músicos, totalmente despreocupado com a balbúrdia que estava acontecendo atrás dele. E esses meninos desceram do palco e vieram na mesa com ele. Que isso, pastor, o senhor veio aqui, que isso? E ele evangelizou esses rapazes ali, né? Foi muito impactante. E esses meninos converteram. Eu lembro que ele me chamou, eu tinha acho que uns 17, 18 anos de idade. Meu pai me chamou e falou, Cris, minha igreja tem 360 membros na época, né? A sua agora tem 4 membros e as famílias, que são esses caras que eu evangelizei, e você tem que preparar eles para daqui 1 ano e meio, 2 anos começarem a tocar na igreja, porque eles precisam passar por um processo dentro da igreja antes de amadurecer, antes de poder ministrar. E eles são a tua igreja, e dê um jeito de gerar sustento para eles, que eles não querem mais tocar no mundo. What? Desafio pequeno, né? E eu estava... isso é mais peculiar porque eu estava saindo de uma disciplina, né? Era muito comum na época as disciplinas. Eu tinha me comportado de uma forma não condizente ao cristianismo, né? Lá nos meus 16 anos eu ganhei 1 ano de disciplina, depois, né, confessei na igreja lá, chorei com a igreja, coisa de adolescente mesmo, né? Nada muito sério. Mas foi uma marca muito forte, me gerou um temor do Senhor muito grande. Não medo da igreja de Deus, mas... E nem, passei vergonha de confessar na igreja, e isso foi o que me causou temor. Não, o que me causou temor
é ver o meu ano de disciplina sem tocar, sem cantar, sem ministrar, ver a situação que eu passei pela igreja e colher o resultado depois. Foi o colher do resultado da minha abertura, da minha confissão e da minha sujeição à disciplina que me gerou temor do Senhor. Então, o que para muita gente poderia ser um trauma, meu pai me fez confessar na frente da igreja um pecado de adolescente. Para mim, hoje, eu sinto que é uma das minhas bases de autoridade, o tempo da disciplina, o que aconteceu comigo, e o fruto de eu ter me submetido a essa disciplina, que foi de onde surgiu tudo que eu sou, tudo que eu tenho e tudo que Deus tem me abençoado hoje com Filhos do Homem. Que massa. Esses 4 músicos aí acabaram se tornando o Ministério Filhos do Homem, a primeira configuração. Isso é que eu ia perguntar. Então, esses músicos se tornaram Filhos do Homem. Fala um pouquinho do Filhos do Homem e eu queria já, logo em seguida, que você tocasse o primeiro sucesso, vamos dizer assim, a primeira música que emplacou aí. Olha, falar um pouquinho do Filhos do Homem é sempre difícil. É difícil. Né? Eu tinha 17, quando eu saí da disciplina, para 18, quando começou o Filhos do Homem. E eu tenho 37 agora, né? Então, é como se fosse falar da minha vida em 2 minutos. Mas a primeira estratégia que eu pensei em gerar sustento, porque os meninos vieram com uma convicção muito forte. Porque eles sabiam que eram músicos de baile, eles sabiam que era você tocar e você cantar coisas e ver as crianças e adolescentes repetindo e ver a vida daquelas crianças e adolescentes, eles faziam parte, vida até das pessoas que iam nos eventos deles e o que eles geravam, principalmente nos bailes de carnaval, né, de interior. Interior não tem muito carnaval de rua, mas os carnavais de clube, né, os blocos vêm para os clubes. São muito fortes. São muito fortes. E como todo carnaval, o que as pessoas chamam de liberdade e o que na verdade é a libertinagem, né? É uma vida inteira escondendo algo lá dentro, aí chega num fim de semana, você põe tudo para fora de uma vez só, e muitas dessas pessoas ali plantam coisas que amargam encolher a vida inteira. Não são todos, mas muitas pessoas acontece isso. E esses meninos viviam nesse meio, né? Então eu tinha um que acordava de manhã, tomava um copo de vodka porque ele falava, não aguento passar o dia sem saber. Eu tinha outro que tinha uma esposa em casa e mulher em todas as várias cidades da região e uma vida toda complicada. Eu tinha um outro que tinha outras dificuldades, um que tinha dificuldade com drogas, desses que vieram, tudo decorrente do estilo de vida que eles levavam para poder manter baile, show, evento, vida de músico de baile mesmo. Quando eles vieram, eu comecei o discipulado meio sem saber, o mais novo deles tinha 23, 24 e eu tinha 18, Você pode né? falar o nome deles, mandar um tchau, que eles estão vendo. Sim, a primeira equipe do Filhos do Homem foi o Robson Roldão, que era o meu batera, que o Robson foi alma do Filhos do Homem, o que o Robson construiu no Filhos do Homem a gente colhe até hoje. Né? O Robson está em Pato Branco, um dos líderes da adoração e intercessão do IHOP Vida em Pato Branco, né? Que é a harpa e taça, adoração e intercessão em Pato Branco. O Robson é um dos líderes. Tem o Ivan, o Tom, que não estão mais no nosso meio de convivência, mas são muito amigos meus. Aí tem o Cezão, que era técnico de som. Logo depois veio os donos da banda, que é o Edinho Garcia, que tem o ministério do pastor Edinho no interior de Santa Catarina, sua esposa. E o Marquinhos e a Tati, que também que vieram logo depois. O Marquinhos foi cantor do Nativos, que é aquela banda que estava tocando, mas ele veio depois também, que hoje é o Ministério Marquinhos e Tati, que tem um CD gravado, que são uma bênção, que são líderes de louvor na comunidade cristã de Pato Branco, de onde eu vim. Que bênção. Já vamos falar mais um pouquinho. Pega o violão, vamos ver qual foi a primeira, aquela uma que bateu na galera. A primeira música que bateu a galera, né, o Filhos do Homem era muito caracterizado por músicas de adolescente, foi... Faço melhor. Faço melhor pra Deus. Faço melhor, faço melhor. Faço melhor pra Deus. Aí aquela festa arada, da galera pulando, que foi uma música que eu aprendi, que eu comecei a desenvolver ela em King's Kids, né? Mas a música congregacional que ficou mais conhecida foi minha primeira composição assim para Deus, né? Antes dela eu fiz uma música para Melissa, que na época era a menina que eu gostava. Hoje é minha esposa, mãe dos meus 3 filhos, né? Mas a primeira música eu nunca vou esquecer, o pastor Miguel Piper chegou lá em casa, dormiu lá em casa, ele ia pregar lá. Eu mostrei, pastor, a música que eu fiz, assim, tá? E ele falou, muito legal, cara.
Agora, que tal você fazer uma para Deus também? Porque tinha feito uma para Melissa, né? Eu devia ter uns 14, 15 anos, né? Aí eu, pastor Miguel, é verdade, eu preciso fazer uma música para Jesus. E uma das primeiras músicas foi um fruto de assim, Deus, eu quero te ouvir, se isso tudo vai acontecer mesmo, eu quero saber. E se eu te ouvir, eu vou te obedecer, Pai. Eu acho que você conhece, ela diz assim, ó. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade posso me completar. Eu posso me completar. Então me leva a Deus, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, era bem o clamor do adolescente, assim, eu quero obedecer, mas eu não sei o que fazer, né? Me leva onde eu possa ouvir tua voz. E hoje, com 20 anos de ministério, eu canto a mesma música. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. E a necessidade básica é a mesma, né? É verdade. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. E no mesmo CD veio outro clamor que era assim: vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Fiz força para não atrapalhar, mas que dá vontade de cantar, dá, porque a gente canta isso há um tempão na igreja, né, cara? Isso virou, isso se cantou, Cris, não só no Brasil, mas você tem ideia se foi traduzido para fora, assim? Não? Tem. Eu soube de uma história, mas eu quero que você conte. Eu não sei se é a mesma que eu estou pensando, mas ela foi cantada em igrejas no Japão, em japonês, essas três, inclusive, que eu mostrei. Já me mandaram vídeos da igreja cantando. Eu sinto não sabia cantar em japonês para fazer um pedacinho. Nos Estados Unidos tem várias igrejas que cantam, na Colômbia, assim, na América Latina tem muitas igrejas que cantam. Na Europa, né, Portugal, não precisa traduzir para o português, mas em Portugal canta. Na Inglaterra é cantado também, já vi igrejas que cantam. Espanha, na Europa toda, uma igreja canta em alemão também. Eu recebia um vídeo da igreja cantando em alemão, faço melhor. Que legal. Né? Nem ouso tentar, mas é. O papo está muito bom, Cris. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre Filhos do Homem. E depois eu quero voltar nessa conversa realmente, de que se você tinha a noção do que ia acontecer, né? Nessas músicas e elas iriam para tantos lugares, mas que não saia daí, o papo está gostoso, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral, hoje bem musical. Estou com um amigo, Cris Batiston. Ele é pastor, pai fresco, pai novo, acabou de receber um presente de Deus aí, ele já vai falar um pouquinho sobre isso. É professional coaching também, é uma nova fase, nós vamos conversar um pouquinho também sobre esse assunto, mas antes, eu queria conversar com você, pastor, que está aqui em Curitiba, ou região metropolitana, ou mesmo que você está perto em alguma cidade, convidar você para participar
toda a primeira terça-feira de cada mês dos nossos cafés de comunhão. Muito importante a sua participação. Venha estar conosco, conhecer outros pastores, andar em comunhão, receber uma palavra de edificação. O nosso site está aparecendo aí na sua tela para você saber bem certinho como chegar, saber as agendas. Coloque também o seu e-mail na newsletter para que você possa receber a nossa newsletter e ficar bem informado, ok? Você é o meu convidado e participe conosco. Cris, já aproveitando, falando do Núcleo, convidando o pessoal para o Café do Núcleo, você está também com um projeto do Núcleo de Músicos, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Núcleo de Músicos. Núcleo de Músicos Cristãos de Curitiba é um projeto que está indo para 2 anos e meio, pouco mais agora, né? Uhum. É fruto de 2 desejos que se encontraram. O Núcleo de Comunhão Pastoral de Curitiba tinha um desejo de fazer um projeto de integração dos ministros de louvor, dos ministérios itinerantes, ministros de louvor da cidade de Curitiba, e veio contra ao desejo meu e da minha equipe, alguns amigos que a gente já falava sobre isso na época, nem todos fazem parte da equipe hoje, mas na época, de ter um trabalho de alinhamento e relacionamento de músicos, adoradores. O nosso projeto era na base, ainda para todo músico cristão que quisesse, de repente, entrar num alinhamento, como não, num relacionamento, né, um network, um bench, vamos dizer assim, benchmark, né? Um benchmark com outros músicos. E esse projeto encontrou o desejo do Núcleo de Comunhão Pastoral, e há muitos anos todos nós somos membros de igrejas e sujeitos ao Núcleo, né, e a Associação de Pastores da cidade e do estado. E aí juntou, casou, nós montamos uma configuração do projeto, foi aprovado, né, o Núcleo gostou, e começamos o projeto. Tivemos uma curva de aprendizado aí de 1 ano e meio, quase 2 anos. Foi bem uma curva de aprendizado onde, como foram várias pessoas diferentes se uniram, de entender a posição, entender as nossas características principais, a nossa identidade como Núcleo de Músicos Cristãos de Curitiba, que, embora seja sujeita ao Núcleo de Comunhão Pastoral, ele rapidamente desenvolveu uma identidade própria que nós tivemos que definir. É isso que nós somos, porque a identidade foi nos dando uma missão, um entendimento. Isso. E aí começou o projeto e estamos indo aí esse ano. A próxima reunião agora é na segunda-feira, 1º de junho. Né? E toda primeira segunda-feira do mês nós nos reunimos, né? Os músicos são todos convidados para esse fórum de relacionamento. Também quero que você aprecie aí na sua tela o convite do Núcleo de Músicos, também o contato para você que é músico ou também pastor que quer enviar a sua equipe para participar dessa reunião muito gostosa, muito poderosa, com o pastor Cris Batiston. Cris, eu queria te fazer uma pergunta que talvez seja a dúvida de muitos pastores, e que foi dúvida também de alguns pastores que conversaram comigo, e eu quero que você explique isso. O Núcleo de Músico é para pastorear os músicos? Olha, o Núcleo de Músicos não é uma igreja. Pastorear, a função de me pastorear do meu pastor. Exatamente. Né? Algumas pessoas podem até chamar de pastoreio mútuo o nosso relacionamento, mas não é pastoreio, é mais um benchwork, né? Uma comunhão onde nós nos edificamos mutuamente. Exatamente. E nos sujeitamos como cristãos um ao outro, as necessidades e o relacionamento do outro. Não é um local de pastoreio, né? Os valores do núcleo são unidade, comunhão e alinhamento, né? Esse alinhamento não é pastoreio da vida, pastoreio ministerial. Esse alinhamento é literalmente esse benchmark. Literalmente, ele ter acesso às informações do que acontece nos outros ministérios, poder trazer para a sua igreja local. A gente ensina como fazer, né? A gente trabalha muito com as conexões do músico cristão. Então, primeira conexão com Deus, segunda conexão são com a sua equipe e pastoreio. A terceira conexão é com a música e a quarta conexão é com a igreja. Então é todo um caminho, é pessoal com Deus, é com seu pastor e a sua equipe, é com a música, que é o seu instrumento de expressão, e então para a igreja. Então esses 4 relacionamentos que nós abordamos trazem um equilíbrio e um entendimento de que não é para o pastoreio do músico, mas é um lugar... Tem muitos pastores que me procuram e até pedem isso, assim, eu queria ajuda no pastoreio dos meus músicos. Eu costumo dizer assim, eu posso dar uma mentoria nas áreas que eu já passei, usando o meu trabalho pastoral, mas isso não é nem um trabalho do núcleo de músicos, é mais meu pessoal, e até da liderança. A liderança do núcleo de músicos hoje sou eu,
o Silvio Lacerda, que é o líder e pastor do Megafone. Aí temos o Alisson. O Alisson, ele é um dos líderes dos surfistas de Cristo em Curitiba. E temos o Demétrio. O Demétrio, ele não é pastor e líder de uma igreja, mas ele faz a nossa parte operacional e é um homem de Deus que tem andado conosco no operacional. Então, hoje nós somos nós 4 na liderança e sempre sujeitos à liderança do núcleo comunhão pastoral dos pastores da igreja. Mas o objetivo do núcleo de músicos cristãos, e é o motivo pelo qual Deus me trouxe para Curitiba em janeiro, o motivo principal ministerial é o núcleo de músicos cristãos, é criar uma rede de relacionamento, onde a gente possa desenvolver nossos ministérios. O Silvio gosta de chamar do núcleo um potencializador de ministérios. Então, tem pastores que me chamam e falam assim, preciso de uma mentoria para os meus músicos nessa área, estou com uma dificuldade assim. Tem coisas que nós vamos e ajudamos a ensinar, tem coisas que a gente diz assim, vai lá no núcleo e põe na discussão, vamos discutir no fórum. E tem coisas que, como coach, eu tenho aprendido isso também, que daí eu chamo o pastor ou o líder do ministério e treino ele para ele ensinar a equipe, porque tem coisas que precisa vir diretamente do seu pastor e da sua equipe, que não é saudável que venha de um terceiro para dentro da equipe que você já tem formado. Legal, eu acho bacana esse trabalho, porque é um trabalho de trazer edificação, de trazer ferramentas. Eu soube que vocês, em uma dessas reuniões, trouxeram o Juninho Afran, que trouxe uma palavra, que é um guitarrista excelente, que está aí na mídia. Enfim, são fóruns de discussões, são situações onde os músicos precisam honrar suas autoridades. Isso são princípios que vocês têm batido muito forte e vocês que têm sido usados por Deus nessa área, né? Eu cresci debaixo das asas da comunidade cristã de Curitiba, do pastor Miguel Piper. Todo o meu conhecimento sobre liderança e vida profética veio do Siloés, de música veio dos Shekinahs, de liderança de adolescentes veio do Fred, do King's Kids. Então, existe uma base de entendimento e honra do que é liderança e autoridade profética sobre a cidade. Legal. E o núcleo de músicos, ele precisa não só transparecer, mas caminhar em cima dessa base. E isso que eu chamo de alinhamento. Onde nós podemos entrar no alinhamento, como foi na Marcha para Jesus. Tipo, todos nós temos objetivos para a marcha. Eu tenho um CD que eu queria lançar, o outro tem um CD, eu tenho a música, todo mundo quer fazer alguma coisa, mas qual foi a direção profética de Deus para a marcha? E como eu posso servir? Quando nós começamos a discutir, teve músicos que disseram assim, minha melhor maneira de servir a marcha é não tocando no palco principal. Olha só. E isso foi para nós um momento muito gostoso. Foram vários músicos, né? O próprio Fogo de Sião falou, cara, eu estive orando, a melhor maneira de eu servir é ficar no backstage. Não. Então várias bandas fizeram isso e eu acho que esse é fruto de alinhamento. É fruto do alinhamento, fruto do trabalhar de vocês. Então, pastor, vale a pena, eu quero contar para você aí, vale a pena você entrar em contato com o pastor Cris, mandar um e-mail, as informações do núcleo de música estão aparecendo aí, envie os seus músicos, vai ser um tempo muito interessante para eles, para que eles possam também aprender não só como lidar com as situações do ministério, mas ter troca de experiências. Não é um pastoreio, como a gente entendeu aqui. É um fórum, né? É um fórum, inclusive, a liturgia do núcleo, na primeira, segunda do mês, ela é bem simples. 10 a 15 minutos de uma demonstração artística e musical, um dos ministérios apresenta o que faz. 10 a 15 minutos de adoração, são 3 músicas de adoração. Aí a gente senta e ou um convidado ou alguém, a gente monta uma mesa de convidados, para a qual você já está convidado. Obrigado. Né? Tem 20 minutos para expor o assunto. O assunto da próxima semana, olha só, o assunto pós-marcha é esse. Unidos para quê? E aí tem sempre um versus, né? Então o assunto é unidos para quê? Convivência versus conveniência. Então o pastor Genésio de Souza vai ter 20 minutos para falar sobre convivência versus conveniência. Aí a gente abre o microfone durante 1h10 para todo mundo fazer pergunta e falar, eu medio isso. E no final temos 30 minutos de café. E se você vai no núcleo, é obrigado a ficar no café e ficar conversando pelo menos 30 minutos, porque a comunhão é o grande objetivo disso aí. Cris, eu não tenho mais muito tempo, eu estou com um assunto pendente sobre o Filhos do Homem, que a gente vai marcar um próximo programa, eu vou deixar você curioso aí, para conversar com o pastor Cris sobre um pouco mais sobre Filhos do Homem, porque, como ele disse, é um assunto muito longo, é uma história excelente, e a gente vai marcar um outro programa, vamos fazer um segundo programa. Mas eu queria, Cris, que você falasse um pouco sobre um curso que você está oferecendo para os ministérios aí. Esse curso é fruto do meu treinamento de comportamento ministerial,
meu curso de treinamento comportamental, fruto dos anos de experiência do Ministério Filhos do Homem, que eu tenho tido em igreja local, da minha experiência de 4 anos de harpa e taça, que eu liderei em Pato Branco, e adoração e intercessão. E o curso chama Técnicas e Práticas para Liderança e Equipes de Louvor e Adoração. É um curso onde a gente vai abordar desde a função da adoração na igreja, na vida pessoal. Vamos abordar os 4 relacionamentos com Deus, com a música, com a equipe, com a liderança, né, que é um relacionamento próximo. E depois o relacionamento com a igreja, né? São as conexões. Qual a conexão que eu preciso com Deus, a conexão que eu preciso com a igreja. Eu não creio que é algo assim para dizer para você assim, você fazia de uma forma, agora você tem que fazer de outra. Não. Eu creio que vai ser uma ferramentalização. Eu vou estar dando ferramentas e expondo experiência e realmente dando aula sobre cada uma das ferramentas. Uma parte muito interessante são os efeitos do louvor e adoração no corpo, no físico, na mente, e como isso funciona no louvor e adoração no culto, louvor e adoração em particular, como gerar esse ambiente com ou sem música e violão, com ou sem povo, com ou sem igreja. Então é ótimo para o líder estar junto, mas também para levar a equipe, né? Para estar participando. Eu dei alguns exercícios para fazer em equipe junto. São 4 horas de aula, um curso feito em parceria com a CW7 Group, né? Assessoria e coach. E você vai encontrar informação aqui, tem o telefone, vai ter o telefone e o nosso site para você encontrar informação sobre o curso, mas se você digitar cw7.com.br, você cai direto na página do curso para fazer a sua inscrição e tudo mais. E vai ser na Next Coworking, né? Que é um espaço muito legal, tem um cafezinho, um espaço muito equilibrado, feito exatamente para esse tipo de palestra, mas de aula, né? Onde você aprende e aplica. E vai ser uma bênção também, eu convido a todos, temos 50 vagas para de manhã, na segunda, dia 8 agora, e 50 vagas para de noite. Né? De manhã é das 8 ao meio-dia, de noite é das 7h30 às 11h30. É isso aí, então faça a sua inscrição, tem os dados aí aparecendo para você. Cris, nós já vamos ter que encerrar, vamos fazer um outro programa, mas eu queria que você encerrasse com um sucesso aí, com uma que você mais gosta aí. Uma que eu mais gosto? Eu vou encerrar com uma nova, então. Uma nova, então, pode ser. Não é uma música tão congregacional, mas é uma música que tem falado muito ao nosso coração como equipe, que fala de que Ele nos ama como nós somos. E eu costumo dizer, a mesma graça que me liberta é a mesma graça que me disciplina, né? Diz assim, né? Queria que todo dia fizesse sol, que toda noite tivesse estrelas, terá a resposta certa em todo tempo, resolver todos os problemas. Queria ter tanta coisa que eu não vou ter, saber tudo o que eu nunca vou saber. Queria que os meus sonhos fossem todos reais, mas então eu pediria mais. Jesus, como é bom saber que eu posso ser eu mesmo contigo. Jesus, como é bom saber que tu estás para sempre comigo. Grande abraço para você, até o próximo programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Forte abraço. Eu mesmo contigo. Jesus, como é bom saber que tu estás para sempre comigo.